Para começar e te deixar curioso, no programa de hoje, a gente tem uma perguntinha aqui de EBD. A gente tem um relato que vai direto para o gabinete pastoral com o pastor Hernandes. E a gente vai falar de macumba. Pronto. Tá pesado o assunto hoje, então. O que será que vem pela frente? Eu tô curioso. Eu espero que você fique com a gente até o final do programa de hoje. Esse é o Trocando Ideias. Muito bem, nós estamos no ar aqui, na IPP TV, no YouTube, diretamente aí para sua casa. Nós temos aqui Reverendo Hernandes Dias Lopes, mais uma vez com a gente. Eis-me aqui. Que privilégio, hein, pastor? É uma honra para mim participar com você desse importante programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu espero que o programa de hoje seja uma grande bênção para a sua vida. Pois bem, são perguntas aqui então do Mendes, do Jean e da Márcia. Eu começo com a pergunta do Mendes. Estimados irmãos, pastor Hernandes e Tiago, no texto bíblico de Gênesis 47, 13 a 26, é intrigante a conduta de José em relação às pessoas que vinham comprar alimentos, porque, segundo o texto, elas não tinham como comprar e José as segurava, né? As aceitava como escravas em troca do pagamento da dívida. E a minha questão é, José agiu com justiça, pastor? Bom, você precisa compreender o contexto, a época. Primeiro vamos pegar o que aconteceu. Faraó tem um sonho duplo. Ninguém consegue interpretá-lo. Quando então o copeiro de Faraó, restaurado à corte, lembra-se de que um judeu, um hebreu, na prisão, que ele havia conhecido na prisão, tinha interpretado o sonho dele e recomenda a Faraó esse rapaz chamado José. Então José vai e diz para o Faraó: olha, o seu sonho duplo tem o mesmo significado. Vamos ter pela frente 7 anos de grande fartura. E vamos ter 7 anos de grande fome. E aí o José disse: o Senhor escolhe alguém capaz de coordenar o grande império egípcio para esse momento. E o faraó disse: não tem ninguém melhor que você. E constitui José em governador do Egito. José estava debaixo da autoridade de Faraó. O que eles fazem? Constroem novos celeiros, abrem frentes de armazenamento de cereais. E eles conseguem ter abastecimento suficiente para os 7 anos de fome no Egito e no mundo todo. É claro que José, como governador, está lutando pelos interesses da sua nação, do seu país. Ele é o governador daquela terra. E eles estão agora atendendo à demanda da fome mundial, porque não adianta você ter prata, você ter ouro, se você não tem comida na mesa. Em épocas de fome, lá em Samaria, se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Porque você pode ter uma barra de ouro aqui na mesa. Não mata a fome de ninguém. Não mata a fome de ninguém. Então José tornou-se o provedor do mundo, o salvador do mundo na época. E ele foi, então, recebendo os recursos e o Egito foi, ao mesmo tempo, abastecendo as pessoas e se enriquecendo. É claro que você não pode julgar um homem fora do seu tempo. Não pode. Por exemplo, no primeiro século, a escravidão era a prática do Império Romano. E você tem lá, na Bíblia, um homem chamado de Filemon, que tinha um escravo, chamado Onésimo, que fugiu da casa dele. E nessa fuga, ele vem encontrar-se com Paulo e é convertido a Cristo, e Paulo devolve, recomendando que agora trate essa pessoa como irmão. Então, o fato de José, depois de esgotados os recursos, requerer das pessoas que elas servissem, tornassem-se servas, funcionárias do Império Egípcio, para quitar as suas dívidas, era uma prática legal, legítima e moral no seu tempo. José, obviamente, não poderia agir na contramão dos princípios que estabeleciam a sua nação, até porque estava debaixo da autoridade do faraó. Então não há nenhuma injustiça,
nem imoralidade, nem ilegalidade no que José fez no seu tempo, na sua época, para resolver um problema maior, que era matar a fome das pessoas, que não tinham provisão em tempos tão escassos. E dessa forma ele salvou a vida de muitas pessoas De da muitas morte pela pessoas. fome. De muitas pessoas. Pastor Hernandes, vamos abrir agora o gabinete pastoral. Vamos lá. Nós temos aqui um relato, um pedido de ajuda que veio da Márcia Regina. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Márcia, eu estou precisando de ajuda. Eu sou serva do Senhor Jesus, mas tenho passado por muitas provas. Eu tenho 2 filhos, um casal. Eles nunca tiveram um bom relacionamento. Hoje em dia eles não se falam. Ignoram a presença um do outro. Isso tem trazido muita dor e sofrimento ao meu coração. Eu fico me perguntando onde é que eu errei. Que o Senhor use o pastor para me trazer uma palavra de ânimo. Não há família sem luta, não há família sem dor, não há família sem lágrima. Às vezes, os problemas que ocorrem têm, de fato, alguma falha na administração do lar. Às vezes, os filhos crescem não como amigos, mas como concorrentes, disputando espaço, porque houve falha lá atrás, como aconteceu no caso de Isaac e Rebeca jogando Jacó e Esaú um contra o outro. E os meninos cresceram não como amigos, mas como adversários. Mas nós não podemos subestimar o poder do mal, do pecado, que jaz no nosso coração. Às vezes os pais não erraram, às vezes essa mãe não errou. Às vezes ela está se atormentando com o chicote da culpa, ou pelo menos com perguntas que poderiam produzir culpa. Onde eu errei? Onde eu errei? Pode ser que ela nem errou. Mas ela está dando um fato, uma constatação. O casal, os filhos, que é um casal, um menino e uma menina, um rapaz, uma moça, um homem e uma mulher, ignoram um ao outro. São indiferentes um ao outro. E quem sofre com isso? Os pais, porque parece que os filhos não estão sofrendo. O que fazer? Bom, primeiramente, orar. Que quem muda o coração é Deus. Segundo, não perder a oportunidade de costurar amizades. Ou seja, qual o papel dessa mãe? Elogie o filho para a filha. Elogie a filha para o filho. Em vez de cavar abismo, construa pontes. Não perca a oportunidade para falar para eles da importância de, sendo uma família pequena, só 2 filhos, eles serem amigos. Porque você não ama a família só porque ela tem virtude. Você ama a família porque é a sua família. Você não tem outra. É só essa. Então, costure relacionamento de amizade, de afeto, de carinho. Terceira possibilidade, promova alguma coisa na casa para que haja esse estreitamento. Eu já escutei isso e testemunhei isso. Pequenos problemas nos dividem, grandes problemas nos unem. Eu já vi filhos, irmãos, brigados, que não falavam com o outro, que não se importavam com o outro, e viver assim, até o dia que surgiu um problema maior, uma doença grave, um acidente grave, uma morte traumática. Aí juntaram. Minha palavra para essa mãe é: diga isso para os filhos. Não espere uma tragédia acontecer para que a nossa família se una. Vamos nos unir. Vocês querem fazer a mamãe feliz? Querem cuidar do coração da mamãe? Sejam amigos. Porque o maior tesouro que eu tenho, essa mãe vai dizer, são vocês. E a minha maior alegria é ver vocês unidos, andando na verdade, sendo uma bênção na vida do outro. Minha palavra para essa mãe é: não desista nunca de seus filhos. Ore, chore, jejue, lute por eles, até ver esse milagre acontecendo dentro da sua casa. Márcia, a nossa gratidão, então,
por ter aberto aí a sua questão, né, a sua dor com a gente, por ter confiado no Trocando Ideias. Você que está em casa assistindo a gente, está passando por uma situação assim também e quer compartilhar conosco, conte com a ajuda do pastor Hernandes, tá bom? Mande sua participação para cá pelo e-mail trocandoideias@lpc.org.br, tá bom? Eu vou para a última pergunta do programa de hoje. É uma pergunta que foi enviada pelo Jean Kaiser. Uma macumba ou inveja pode afetar plantas, atormentar ou até possuir cachorros e outros animais? Existe a possibilidade da inveja, macumba ou demônios danificarem bens materiais como TV, geladeira e máquina de lavar? Ô, Tiago, é curioso isso, né? Que A gente já ouviu alguma coisa por aí, né, a respeito disso. esse mundo místico, esse mundo espiritual que o apóstolo Paulo chamou de este mundo tenebroso, tem muita coisa horrível mesmo. Eu quero dizer que o diabo existe, que os demônios existem e que eles agem para matar, para roubar, para destruir. O apóstolo Paulo chegou a dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Dizer que, usando a palavra que ele usou, macumba, é uma coisa inofensiva, que os demônios são um mito, que o diabo é uma lenda, que o mal não existe e que pessoas não são afetadas por isso, é tapar o sol com a peneira. Agora, você poderia ter um exemplo, não sei se para justificar isso, lá de Marcos capítulo 5, quando estava lá em Gadara um homem possesso, endemoniado, com a legião de demônios, 6.000 demônios. E os demônios pediram a Jesus: não nos atormentes tanto tempo, não nos mandes para fora do país, manda-nos para essa manada de porcos. E tinha 2.000 porcos pastando, e os demônios saíram de uma única pessoa e entraram em 2.000 porcos. E esses porcos, ladeira abaixo, se afogaram no mar da Galileia. Eu não conheço relato de ação demoníaca, queimar televisão, apagar a geladeira, ou dar um defeito num carro. Eu não posso subestimar o poder do mal. Agora, o que é importante? Eu não creio, à luz das Escrituras, que o diabo a macumba possa ter efeito para uma pessoa salva, convertida, nascida de novo, habitada pelo Espírito Santo. Eu não creio em possessão demoníaca para crente salvo. Estou falando crente, membro de igreja, não, porque a pessoa pode ser crente e não ser salva. Ser membro de igreja há anos, até líder, e nunca ter nascido de novo. Encantamentos não valem na tenda do povo de Deus. Então, não tem base bíblica de dizer, foi feita uma macumba aqui para o crente para perturbar a vida dele. A macumba não pega em crente. Porque maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. O Espírito Santo não pode coexistir com o diabo. Se o Espírito Santo está em nós, o diabo não pode estar. Então, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Isso não significa que o crente não seja tentado, que com a permissão de Deus, o diabo e seus agentes possam fazer o que fez com Jó, com a permissão de Deus. Mas nós temos que tirar a paranoia que tem existido em muitos segmentos evangélicos, é o diabo, é macumba, fizeram amarrar na boca do sapo o seu nome, e fizeram um trabalho lá para acabar com o seu casamento, para destruir a sua família, para destruir a sua empresa, e tem muito crente apavorado com isso. Nós temos que estar compreendendo que se o sangue do Cordeiro nos cobriu, nós estamos protegidos. O Senhor é a nossa torre forte. Ninguém pode nos atingir se nós estamos em Cristo Jesus. Estamos guardados por Ele. E nenhum mal pode nos atingir sem que Deus permita. Então, eu acho que é isso. Muito bem. Gostei. Obrigado, Tiago. Enquanto o pastor Hernandes toma uma aguinha ali, eu quero fazer um convite para você
Você que mora em São Paulo, aproveite para vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você que está passando por São Paulo, veio fazer um trabalho, veio fazer um tratamento, aproveite para conhecer a igreja. Venha até algum culto nosso, tá bom? Toda a programação você encontra no nosso Instagram. No domingo nós temos 4 cultos e temos a escola bíblica também, tá bom? Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Se programe, venha um pouquinho mais cedo para você conseguir parar o seu carro, tá bom? Se acontecer de estar muito cheio, a gente tem alguns auditórios anexos também, né, com telão, para você não perder o culto, tá bom? Mas venha com antecedência e a nossa tenda está quase pronta. É isso aí. Certo? Certíssimo, Tiago. Vamos nessa, pastor? Vamos nessa. Então, um abraço, gente, até o próximo programa. Até lá.